São Domingos de Gusmão. A jornada de fé, coragem e sacrifício. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Existe um momento na vida em que a fé deixa de ser apenas palavras e se transforma em uma decisão vital. Hoje, não vamos falar de um santo distante. Hoje vamos caminhar ao lado de um homem que, diante da perseguição, teve que escolher entre calar-se para sobreviver ou falar e arriscar sua vida. O nome dele é São Domingos de Gusmão. A formação do homem, preparação divina para o martírio. São Domingos nasceu em 1170, na pequena aldeia de Caleruega, Castela. De família nobre e católica, seu caminho parecia confortável, mas algo maior estava reservado para ele. Desde jovem, Domingos foi formado espiritualmente, intelectualmente e humanamente, sempre sob a orientação do bispo Valério. Mas, e aqui está uma verdade que pode ser difícil de engolir: Deus não improvisa mártires, ele forma testemunhas. Domingos cresceu, estudou e, mais importante, aprendeu a palavra de Deus com uma clareza. Uma autoridade que não podia ser ignorada. Foi esta combinação de sabedoria e coragem que o tornaria um líder imbatível na missão de levar a verdade de Cristo ao mundo. Aos 24 anos, Domingos foi nomeado diácono e pregador, assumindo uma responsabilidade colossal. Sua missão começou a ganhar forma e o evangelho começou a ser proclamado com força e paixão. A missão: quando a palavra começa a incomodar. Domingos não falava para agradar, ele falava para despertar. Como ele, muitos começaram a se converter. Pagãos se tornaram cristãos. Cristãos se fortaleceram. E claro, o sistema começou a perceber que estava sendo ameaçado. O poder dos impérios sempre reage à verdade com violência. O Império Romano, sob os imperadores Diocleciano e Maximiano, decretou uma das perseguições mais cruéis da história. E aqui entra uma pergunta direta, uma pergunta incômoda e necessária. O que você faria se seguir Cristo começasse a custar tudo? A prisão e a perseguição. Quando a fé se torna decisão. O governador Daciano, tentando demonstrar sua lealdade ao império, começa a prender os líderes cristãos. Domingos e o bispo Valério são capturados e forçados a caminhar de Zaragoza até Valência, sem honras, sem defesa, mas com algo que ninguém poderia tirar deles: a convicção interior. Mas o pior estava por vir. Ao chegarem diante de Daciano, o bispo Valério, devido à sua idade e fraqueza, é exilado, mas Domingos fica. E o poder sempre tenta dividir, sempre tenta separar. Um vai, o outro fica. O julgamento, a coragem que muda tudo. Daciano o acusa, e Domingos responde com firmeza. Não há gritos, não há implorações. Domingos expõe o evangelho com coragem e paixão. Ele não recua diante da ameaça, e isso é imperdoável. A tortura começa, chicotadas, carne rasgada, nervos expostos. Eles tentam quebrar o corpo, tentarão diminuir o espírito. Mas o que acontece depois é surpreendente. Domingos começa a cantar hinos de louvor. Enquanto o corpo sangra, a alma governa. O som da sua voz, cheia de fé e coragem, começa a desestabilizar os torturadores e o próprio governador. A morte que não foi derrota. Domingos é finalmente levado, mas a tortura física não é suficiente para destruí-lo. Tentam humilhá-lo, tentam fazê-lo sucumbir, mas ele entrega o espírito sem negar, sem barganhar, sem se explicar. Ele morre como viveu, fiel. O corpo que não foi consumido, a mensagem continua. O corpo de Domingos é lançado aos animais, como se fosse um pedaço qualquer, mas algo incrível acontece. Um grande pássaro, um corvo ou águia, segundo as tradições, se aproxima e o protege. Então, mandam lançar o corpo no mar com uma pedra, esperando que ele se afunde. Mas não afunda. O corpo de Domingos retorna à margem, como se Deus estivesse dizendo: eu tenho algo a mais para falar. A mensagem de São Domingos não morre com ele. Ele continua a pregar até mesmo após sua morte. Os fiéis o recolhem e, a partir daquele momento, um local de veneração nasce. E a memória de Domingos atravessa os séculos. Lições de fé. O que São Domingos nos ensina? São Domingos nos ensina 3 verdades que são brutais e libertadoras. Fé sem preparo desmorona na crise.
A verdadeira fé precisa ser formada antes do teste. Quem decide antes, permanece durante. Não espere o momento da crise para escolher. Prepare-se agora. A dor não define o fim, a fidelidade define. A dor é passageira, mas a fidelidade à fé é eterna. O legado de São Domingos, a fé que não se abala. São Domingos foi um homem que, mesmo em face da morte, não negou o Evangelho. Ele não apenas fundou a Ordem dos Pregadores, mas deu à Igreja um exemplo de vida que atravessou gerações. O legado dele não está apenas nos livros, mas na fidelidade inquebrantável a Cristo e no poder do rosário, como um instrumento de oração e meditação. O que isso tem a ver com você? Agora, talvez você não enfrente chicotes, mas você enfrenta pressões. Talvez não esteja em uma cela, mas sente o peso de silenciar sua fé. São Domingos nos ensina que, quando a fé é verdadeira e bem formada, ela não se dobra nem diante da dor, nem diante do medo. Eu convido você a refletir sobre isso. Onde está a sua fé? Está pronta para enfrentar os desafios da vida? Está preparada para tomar a decisão, como São Domingos, de falar e viver a verdade, mesmo quando ela custa tudo? Se esta história tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir e escreva nos comentários: São Domingos, intercedei por nós. Porque histórias assim não são para serem apenas ouvidas, são para serem vividas.